Genética. Analise o heredograma e assinale a alternativa correta. O heredograma representado é dominante. Vamos ver. Se ele fosse dominante, a gente teria mais afetados. Vamos supor que ele seja recessivo, ó. Esse tem que ser azão azinho para poder dar o azinho pro filho, né? Azão traço. Esse vai ter que ser azão azinho. Esse vai ter que ser azão azinho. E esse vai ter que ser azinho azinho. Assim que faz sentido. Então ele não é dominante, ele é recessivo. Porque se ele fosse dominante, o indivíduo 1, 2, 3, 5, 6 seriam afetados. Então ele é recessivo. A chance do indivíduo 3 ser heterozigoto é de 50%. É só fazer o quadrinho de Pinet. Vou botar aqui o pai e aqui a mãe. Azão, azinho, azão, azinho. Azão, 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 azinho. Azão, 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 azinho. Então a chance do indivíduo 3 ser heterozigoto é de 50%. Opa, aqui botei errado o último. O último é azinho, azinho. Esse aqui também. A chance do indivíduo 3 ser heterozigoto é de 50%. Bom, o indivíduo 3, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, certo? Então, aqui são as possibilidades do indivíduo 3. Então, para ele ser heterozigoto, a probabilidade dele ser heterozigoto aqui não vai ser 50%. Vai ser 2/3. Porque de 3 possibilidades, 2 ele é heterozigoto, certo? Então, isso não é 50%, tá? Por isso que daí tem que levar em consideração o azão ali também, beleza? 2/3 é a mesma coisa que 66,6%. Por isso que essa aqui tá errada. O casal 5 e 6 são homozigotos recessivos. 5 e 6. Não, eles são... primeiro, o que é homozigoto recessivo? Homozigoto recessivo significa que eles são assim. Mas o casal 5 e 6 é heterozigoto. Que eles são assim, ó. Pra poder ter um filho recessivo. A chance do casal 5 e 6 ter outra criança recessiva é de 50%. Não, de 25%. São azão, azinho, azão, azinho. Sim, a chance do casal 5 e 6 de ter outra criança recessiva é de 25%. Até porque a gente fez aqui o quadrinho de Pinet, e daí a gente viu que a chance de uma criança ser recessiva é 25%. Só que essa 3 aqui também tá correta. O indivíduo 4 é heterozigoto. Não, homozigoto. 2. A família Soares quer ter 4 filhos. Qual a probabilidade de que todos os filhos do Soares sejam meninas? Para os grupos sanguíneos do sistema BO, existem 3 alelos comuns na população humana. 2 alelos A e B são codominantes entre si. Quer dizer que, quando é codominante, um não é dominante sobre o outro. Eles têm a mesma importância. O alelo O é recessivo em relação aos outros dois. Isso é importante. No A e B, isso é o sistema ABO, é o sistema sanguíneo. Se tu é A, se tu é B, se tu é O, A positivo, né? De acordo com essas informações, pode-se afirmar que, se os pais são do grupo sanguíneo O, os filhos também serão do grupo sanguíneo O. Vamos lá. Para um pai ser do grupo sanguíneo O, primeiro eu vou escrever como que são para ser do grupo A. Ó, para ser do grupo sanguíneo A, tem que ser assim ou assim, tá? Porque o A é dominante sobre ali o alelo O, que daí é como se fosse o Izinho, beleza? Na B, pra você ser B, você tem que ser ou Bzão, Bzão, ou Bzão, Izinho. Na C não. No AB, só tem chance de ser AB. E pra tu ser O, você vai ter que ser Izinho, Izinho, certo? Tá? Então, se os pais são do grupo O, os filhos também serão do grupo O. Sim, porque se tu for cruzar os pais, ó, quadrinho de Pinet,
vai ser eximizinho, eximizinho. Vai dar 100% eximizinho. Então, essa alternativa está correta. Se um dos pais é do grupo sanguíneo A e o outro é do grupo sanguíneo B, todos os filhos serão do grupo sanguíneo AB. Não necessariamente. Pode nascer até, pode nascer AB, mas pode nascer só A, só B, ou pode também nascer do grupo O. Então, não necessariamente. Se os pais são do grupo sanguíneo A, os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. Sim. Fazendo pelo quadrinho de Piney. Os pais são do grupo sanguíneo A. Os filhos poderão ser do grupo sanguíneo A ou O. Para ser A, se eles fossem heterozigotos, eles teriam 25% de chance de ter uma criança do grupo O. Né? Porque tá falando que é possível. Então, tá correto. Então, aqui a correta vai ser a letra D, 1 e 3. Em porquinhos da Índia, o roedor dos Andes largamente criado em cativeiro por todo mundo, pelo curto, é condicionado por um gene dominante. Então, vamos anotar isso. Pelo curto é dominante. Pelo longo é recessivo. Pelo liso é condicionado por um gene dominante. E crespo, recessivo. Cada casal de cobaias heterozigotas, para as duas características que envolvem o tipo de pelo sejam cruzadas, qual é o percentual de cobaias com fenótipo igual ao dos pais? Tá, então vamos fazer essas informações. Vou fazer aqui mesmo. Com a visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem também de visão normal. Lembrando que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo feminino, ou seja, ele é ligado ao gene X, que é o gene do sexo feminino, tá? Então, aí eu botei ali os daltônicos, as mulheres teriam que ser XDzinho, XDzinho, e os homens XDzão, Y. XDzinho, Y, aliás. A mulher portadora vai ser XDzão, XDzinho. Nesse caso, como a mulher, ela tem o pai daltônico, ela é portadora. Porque um X veio da mãe dela, XDzão, e um X veio do pai dela, que é o XDzinho. Como ela não é afetada, eu sei que, como ela não tem a doença, eu sei que ela recebeu da mãe o XDzão. E daí as pessoas que são normais, não têm daltonismo, são as mulheres XDzão, XDzão, e os homens XDzão, Y, tá? Aí, a das alternativas, né? 1/4 das filhas do casal, 1/4 das filhas do casal seja daltônico. Probabilidade que 1/4 das filhas do casal seja daltônico. Eu fiz ali o quadro de Piney com a mãe e com o pai, né? E daí, resultando ali no fenotipo. Então, só 50% das filhas do casal vão ser daltônicas, não 1/4. Por quê? 50% vai ser metade das filhas, né? As filhas vão ser normais, XDzão, 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 XDzinho. Metade é 50%, então. E ali metade dos meninos, filho do casal, seja daltônica. Porque os meninos vão ser XDzão Y ou XDzinho Y. Então, metade dos meninos vão ser daltônicos, tá? Questão tipo 5. Número 5. Os tipos sanguíneos do sistema B são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, possui como principal característica a presença de aglutinogênio A, porque o aglutinogênio vai ser o que tem na hemácia. No plasma vai ser a aglutinina, então o aglutinogênio é como se fosse o antígeno, e a aglutinina o anticorpo, tá? A presença do tipo A vai ter o antígeno barra aglutinogênio, que fica na hemácia do tipo A. E o anticorpo, também chamado de aglutinina, que fica no plasma, vai ser anti-B. Então, nesse caso, não tem nenhum aglutinogênio só A, só tem aglutinina anti-B. Então, vai ser a letra B, tá? Vânia tem 5 filhos, sendo que 2 deles não são de Kleber, seu marido. Sabe-se que o Kleber é heterozigoto e apresenta aglutinina anti-B. Se ele é heterozigoto e apresenta aglutinina anti-B, quer dizer que ele é azão I. Por quê? Quem apresenta aglutinina anti-B vai ser quem é do tipo A, e como ele é heterozigoto, né?
Então, ele é A izinho. Esse é o Kleber. A Vânia apresenta aglutininas anti-A e anti-B. Então, se a Vânia tem aglutinina anti-A e anti-B, ela é do tipo sanguíneo O, e ele é o A, certo? Na tabela estão descritos os grupos sanguíneos de todos os filhos de Vânia, observe. Paulo O, Maria B, João A, José B, Lúcia A. De acordo com os dados da tabela, quais filhos não são de Kleber? Vamos lá. Ó, o Paulo pode ser de Kleber, porque ele pegou o izinho do pai e o izinho da mãe. A Maria não vai ser de Kleber, porque de onde que veio esse B aqui? Então, a Maria não é filha do Kleber, porque ela é a B. Mas não é da Vânia também, né? Quais filhos não são de Kleber? A Maria não é do Kleber, mas também não é da Vânia, porque ela é a B, de onde que vem esse A dela. Tá? Então, a Maria não. João é A. João pode ser, porque daí ele pode pegar o A do pai e o I da mãe. Como ela é a B, a Maria não. José, B. De onde que veio esse B? José não pode ser filho do Kleber, nem da Vânia. Não, até pode ser filho da Vânia se for Bzinho, né? E a Lúcia pode ter pego o A do pai e o Izinho da mãe. Então, a Maria e o José, que não vão poder ser os filhos do Kleber, né? Maria e José. Vamos para 7, ecologia. A baleia jubarte é uma espécie encontrada em todos os oceanos, por isso é considerada uma espécie cosmopolita. Sua alimentação é baseada basicamente na ingestão do crio, pequeninos crustáceos comuns em mares polares. Sobre o crio e a baleia jubarte, marque a alternativa correta. Tá. O crio e a baleia jubarte possuem o mesmo nicho ecológico. Nicho ecológico é de habitar o mesmo lugar. Não, nicho ecológico não é de habitar o mesmo lugar. Nicho ecológico é de consumir. Então, a baleia, ela come o crio, que são pequenos crustáceos comuns em mares polares. Mas o crio vai comer outra coisa. Então, o nicho ecológico é diferente, porque o crio ele vai comer o quê? Fitoplâncton. Nicho ecológico tem a ver com alimentação, tá? A baleia vai ter o nicho ecológico de comer o crio, e o crio vai ter o nicho ecológico de comer fitoplâncton. Então, o crio e a baleia jubarte possuem o mesmo nicho ecológico? Não. O crio e a baleia jubarte podem possuir o mesmo habitat, sim, porque uma hora eles vão ter que se encontrar em mares polares, mas nichos ecológicos diferentes, porque cada um come uma coisa. O crio é um predador natural da baleia jubarte, ao contrário, né? A baleia jubarte que é um predador natural do crio. O crio e a baleia jubarte possuem uma relação de cooperação. Que cooperação é essa que um mata o outro? Isso aí não é cooperação, não. Isso não é cooperação, tá? O crio e a baleia jubarte nunca compartilham o mesmo habitat. Claro que eles vão compartilhar, senão não tem como a baleia jubarte comer o crio. Então, a resposta correta é a letra B. A gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de caudas brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento. A espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Além das características morfológicas do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito ao seu. O que a gente está falando ali da gralha? Né? Além das características morfológicas, a gente está falando o que ela come. Então, a gente está falando do nicho ecológico da gralha do cerrado. O que ela come? Ela é onívora, a dieta possui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis. Então, a gente está falando do nicho ecológico da gralha. Beleza? Letra D. Em campos limpos do cerrado, sobressaem 25 milhões de cupinzeiros com até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados na noite de primavera. Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem dos ovos, cavam buracos no cupinzeiro onde passam a viver. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, dos quais se alimentam. Entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelece uma relação ecológica de, a larva, ela vai atrair o inseto alado para comer o inseto alado. Então, a relação ecológica da larva do vagalume e do inseto alado vai ser de predação, porque a larva vai fazer a predação, a alimentação, vai capturar esses insetos alados. Então, letra A é predação. 10.
Na goiabeira do quintal de uma casa, eram muitas goiabas que se apresentavam infestadas por larvas de moscas. Nos galhos da árvore, inúmeros pássaros se alimentavam dos frutos, enquanto ao pé da goiabeira, pássaros iguais aos dos galhos se alimentavam das larvas expostas pelas goiabas que haviam caído e se esborrachado no chão. Sobre a cadeia alimentar aqui representada, é correto afirmar que... Tá, vamos lá. Os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocupam diferentes níveis tróficos e, portanto, a despeito da mesma aparência, não pertencem à mesma espécie. Tá. Não tem a ver se eles são da mesma espécie. A gente tá falando de nível trófico aqui. Não é porque o pássaro do galho e o pássaro do chão o pássaro do galho vai comer a goiaba, certo? E o pássaro do chão vai comer, ó. Cadê? No galho, o pássaro do galho vai comer a goiaba. E o pássaro do chão... Ó, e os pássaros iguais aos do galho se alimentam das larvas. Então, ele tá falando que é o mesmo pássaro. Então, eles não são de espécie diferente, são da mesma espécie. Letra B. As larvas são decompositores, enquanto os pássaros são consumidores primários. Não. A larva que vai ser a consumidora primária. Porque a larva vai comer... Quem é consumidor primário é o que come a fruta, basicamente. A larva vai comer a fruta. O pássaro vai ser consumidor... O pássaro que come a larva, no caso, vai ser consumidor secundário, tá? Então tá errado. Vou botar aqui. A larva, ela come a goiaba. Então, ela que é a consumidora primária. A larva. O pássaro que come a larva. Vou botar assim. Pássaro que come larva vai ser o consumidor secundário. E o pássaro que come a goiaba também vai ser consumidor primário. O primário. Então, ali eles são da mesma espécie, as larvas são decompositores, está errado. Os pássaros são consumidores primários. Tem consumidor primário e secundário nos pássaros, então não. A goiabeira é produtor, os pássaros são consumidores primários e secundários, né? Porque tem pássaro diferente. A larva é parasita, não. Ela é consumidora primária, não fazendo parte dessa cadeia alimentar, tá errado. A larva não é parasita aqui, a goiabeira é produtora sim, e o pássaro é secundor primário e secundário. As larvas ocupam o primeiro nível trófico, os pássaros dos galhos e os pássaros do chão ocupam, respectivamente, o segundo e os terceiros níveis tróficos. O primeiro nível trófico é da goiabeira, porque ela é produtora. Então, a goiabeira ela é produtora, então quem é produtor é primeiro nível trófico. Então, a larva já está no segundo nível trófico, os pássaros dos galhos que comem as goiabas já estão no terceiro nível trófico. Não, na verdade, estão no segundo nível trófico também, porque está comendo a mesma coisa que a larva. E os pássaros no chão que comem a larva, aí estão no terceiro nível trófico. Mas o primeiro nível trófico é da goiabeira. É sempre do produtor, tá? As larvas são consumidores primários, sim. Os pássaros podem se comportar como consumidores primários e secundários, perfeito. Letra E. 11. Com relação aos ciclos biogeoquímicos, analise as afirmativas. Vamos lá. No ciclo do carbono, as cadeias de carbono formam as moléculas orgânicas através dos seres autotróficos por meio da fotossíntese, no qual o gás carbônico é absorvido, fixado e transformado em matéria orgânica pelos produtores. O carbono volta ao ambiente através do gás carbônico por meio da respiração. Tá correto, é exatamente isso que acontece no ciclo do carbono, tá? 2. No ciclo do oxigênio, o gás oxigênio é produzido durante a construção de moléculas orgânicas pela respiração. Não, na respiração, a gente produz CO2, não oxigênio. A gente consome oxigênio na respiração. E é consumido quando essas moléculas são oxidadas na fotossíntese. Não, a fotossíntese produz O2 e a respiração consome. Então tá errado a 2. 3. No ciclo da água, a energia solar possui um papel importante, pois ela permite que a água, em estado líquido, sofra evaporação. O vapor de água, nas camadas mais altas e frias, condensa-se e forma nuvens que posteriormente precipitam-se na forma de chuva. E a água... Olha, até agora tá correto, então... Vou marcar como correto. Se estiver errado, eu volto.
E a água dessa chuva retorna ao solo, formando rios, lagos, oceanos ou ainda se infiltrando no solo, formando os lençóis freáticos, está correto, é o ciclo da água. E 4. No ciclo do nitrogênio, uma das etapas é a fixação do nitrogênio, na qual algumas bactérias utilizam nitrogênio atmosférico e fazem-no reagir com oxigênio para produzir nitrito, que será transformado em amônia no processo de nitrificação. Bom, o que acontece? Está incorreta porque na fixação, as bactérias vão fazer com que o nitrogênio vire direto à amônia. Então, na fixação, as bactérias convertem o nitrogênio atmosférico diretamente em amônia, não em nitrito. Por isso que está errado aquilo ali, tá? Então, é a 1 e a 3 que são verdadeiras. Vou escrever aqui. Fixação. Um ecossistema pode ser representado sob a forma de pirâmides ecológicas de 3 tipos, de número, de biomassa e de energia. A esse respeito, são feitas as seguintes afirmações. Em todas elas, os produtores ocupam a sua base. Sim, toda a pirâmide ecológica, o produtor vai ocupar a base. Isso é uma regra de pirâmides ecológicas. Em um ecossistema equilibrado, a pirâmide de energia sempre apresenta a base maior do que o topo. Sim, quando ele está equilibrado, porque a gente tem que ter mais produtores para poder alimentar o topo dessa pirâmide, né? A pirâmide de número nunca se apresenta na forma invertida. Tá incorreta, a pirâmide de número pode ser invertida, tá? Exemplo, quando alguns produtores, poucos produtores, né, de árvores sustentam muitos herbívoros. Então, pode sim ser invertida. Os decompositores não são mostrados na pirâmide, pois não representam parcela importante no ecossistema. Totalmente errado. Eles são super importantes na parcela do ecossistema, mas eles não são representados realmente na pirâmide. Esse fato aqui é correto, tá? Mas eles representam uma parcela importante do ecossistema. Então, a correta aqui vai ser a letra A. Desequilíbrios ambientais. A eutrofização marinha por nitratos e fosfatos tem provocado proliferação excessiva da população de algas, fenômeno conhecido como floração de algas. A alta mortalidade dos peixes que acompanha esse fenômeno se deve ao acúmulo de nitratos ao longo da cadeia alimentar. Não é por causa dos nitratos. O que acontece? Eu vou explicar primeiro. A eutrofização provoca o crescimento excessivo das algas. Só que quando elas morrem, a decomposição delas por bactérias, vai consumir oxigênio, que está dissolvido na água, levando a uma hipóxia. Então, vai fazer com que os peixes morram sem oxigênio, por causa da decomposição das algas. Competição entre algas e peixes por espaço físico não. Competição entre algas e peixes por alimentos. Liberação excessiva de ureias. Diminuição do oxigênio das algas, causado pela decomposição das algas. Isso aí. É isso que acontece. A bioacumulação é o processo pelo qual os organismos absorvem e retêm substâncias químicas no seu organismo, podendo ser de forma direta através do ambiente que os envolve, bioconcentração, ou indireta através da alimentação, biomagnificação. Em um lago poluído por pesticida, a bioacumulação do produto será maior em qual organismo de cadeia trófica? A bioacumulação vai estar em organismos que estão mais no topo da cadeia, tá? Então, biomagnificação tem mais... deixa eu voltar aqui. A bioacumulação vai acontecer mais em quem está no topo da cadeia. Quem geralmente está no topo da cadeia são carnívoros, certo? Então, nesse caso, a lontra que vai estar com a maior bioacumulação do produto, porque daí a lontra vai comer os outros bichinhos que também vão ter esse desequilíbrio e ela vai acabar acumulando mais. Então, é a lontra, tá? Um dos grandes problemas ambientais conhecidos é o excesso de descargas de efluentes ricos em nutrientes que influenciam o crescimento de algas, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio, causando a mortandade de peixes e animais bentônicos. Esse fenômeno é chamado de, é o que a gente tinha falado, eutrofização.
que as algas morrem, aí as bactérias consomem o oxigênio para poder fazer a decomposição dessas algas e os peixes morrem asfixiados, tá? Isso é a eutrofização. 16. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma das suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs, que são os clorofluorcarbonos, em aerosóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação visa preservar a camada de ozônio. Já fui direto, né? Não, peraí. Preservar não, calma. É isso, preservar a camada de ozônio. Por quê? Os clorofluorcarbonetos, ou carbonos, eles fazem o quê? Eles se juntam aos elementos da camada de ozônio e acabam fazendo com que elas sejam destruídas e acabam permitindo a maior incidência de raios UV, ultravioletas, que são prejudiciais para a nossa saúde. Então, quando a gente evita o CFC, a gente acaba preservando a camada de ozônio. Evolução, 17. Observe a figura abaixo, a asa do inseto e a asa da ave. Sobre as estruturas locomotoras apresentadas, podemos afirmar que são homólogas, pois têm a mesma função e a mesma origem. Não. Homólogas quando têm a mesma origem. Nesse caso, não tem a mesma origem, então não podem ser homólogas. Elas são análogas porque têm a mesma função, mas não têm a mesma origem. Análogas porque têm a mesma função, mas possuem origens diferentes, tá? O inseto é o inseto que evoluiu, né? É feito de quitina, a origem é diferente. E as aves são formadas por ossos e penas. Então, eles têm a mesma função, mas eles possuem origens diferentes. Se a gente vê a composição, tá? 18. O que tem em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, José Alencar e Frédéric Chopin. Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões de vítimas. Aparentemente controlada durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para o seu controle é o aumento do número de linhagem de bactérias resistentes aos antibióticos usados para combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve... Vamos lá. As modificações no metabolismo das bactérias para neutralizar o efeito dos antibióticos e incorporá-los à sua nutrição. Não, elas não vão incorporar o antibiótico na sua nutrição. B. Mutações causadas pelos antibióticos para que as bactérias se adaptem e transmitem essa adaptação aos seus descendentes. Não é o antibiótico que vai causar a mutação, né? C. Modificações fisiológicas nas bactérias para torná-las cada vez mais fortes e mais agressivas no desenvolvimento da doença. Ainda não. D. Sem modificação... Não, modificações na sensibilidade das bactérias ocorridas depois que passarem um longo tempo sem contatos com antibióticos, não. E mutações selecionadas pelos antibióticos que eliminam as bactérias sensíveis, mas permitem que as resistentes se multipliquem. Essa é correta. 19. Leia o texto para responder a questão. Os seres vivos são fruto do processo evolutivo que ocorre desde o aparecimento da vida na Terra. Cada espécie tem suas peculiaridades, suas adaptações ao meio, que lhes conferem maiores chances de sobrevivência e de deixar descendentes. Os cientistas atualmente recompõem a evolução a partir de evidências evolutivas. Com relação às palavras em destaque no texto, é correto afirmar que a asa do morcego e a nadadeira anterior da baleia são estruturas análogas. A asa do morcego é para voar, e a nadadeira anterior da baleia é para nadar. Então, não pode ser estrutura análoga, porque elas não têm a mesma função. Elas são homólogas, porque possuem a mesma origem embrionária, mas elas não são análogas, tá? Mas elas têm a mesma origem embrionária, beleza? Inclusive a nossa mão, tá? Tem a mesma origem embrionária da asa do morcego e da nadadeira anterior da baleia, a mão dos seres humanos. O apêndice vermiforme é um órgão vestigial em humanos. Verdade, a gente não usa mais o apêndice, né? É um órgão vestigial porque perdeu a sua função, que era digerir a celulose. A gente não faz mais isso, então tá correta. O apêndice, ele digerir a celulose. Acabou virando um órgão vestigial aí porque perdeu a sua função ancestral. Os fósseis são restos de seres vivos ou seus vestígios de épocas recentes. Não, são de épocas antigas. A asa dos insetos e a asa das aves são estruturas homólogas. Não, análogas, têm a mesma função e origem embrionária diferente. A embriologia comparada determina o grau de parentesco de organismos que possuem ancestrais diferentes, ancestrais iguais. Não é incomum. 20. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu professor. O homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo-o do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou que isso... Letra A. Vamos primeiro, né? O homem moderno... Diz que tem pouco pelo. Olha, o homem moderno ainda tem bastante pelo. Tem, porque, né?
O professor explicou que isso não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, né, do uso e desuso, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem e essas características adquiridas são transmitidas a seus descendentes. Essa é a resposta correta, tá? Essa ideia, ela é incorreta no contexto evolutivo, porque a evolução ela ocorre de maneira de seleção natural de variações genéticas pré-existentes propostas por Darwin, tá? Então, há seres diferentes com características diferentes. Vamos ler as outras. Não ocorreu, o professor explicou que isso não ocorreu, a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que existe variação genotípica entre indivíduos. Isso é Darwin que fala da variação genotípica entre indivíduos, sendo que aqueles portadores de características adaptativas conseguem sobreviver e deixar descendentes. Isso aqui é darwinismo, não é lamarquismo. Não ocorreu, a informação está de acordo com a teoria evolucionista de Stephen Jay Gould, que pressupõe que os seres vivos não se modificam por interferência ambiental, mas sim por alterações genéticas intrínsecas. Não. Ocorreu de fato, não ocorreu. E a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, não, que pressupõe que os seres vivos com características adaptativas favoráveis têm maiores chances de viver. Isso aí está certo, só que esse fato não ocorreu. Ocorreu de fato, e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Darwin, que pressupõe que os seres vivos, por necessidade, vão se modificando ao longo do tempo. A mais correta ali é a letra A.